Bom, só para ficar um pouquinho mais fácil aqui, né, para mim, que eu tô temporariamente PCD, né? A única coisa que eu tô gostando é que eu posso ir nos lugares e parar na vaga de deficiente. Sem peso na consciência. Obviamente, né, é uma coisa que eu não faço jamais, né? Mas hoje ultimamente eu tenho feito até com uma certa frequência. Vou no mercado, pode parar aqui. Na vaga de deficiente. E o pastor falou que cada um pode sortear aquilo que for a sua habilidade. E eu vou anunciar aqui que a gente vai fazer uma rifa de um curso de pilotagem de moto para vocês. Para vocês. Quem quiser. Exato, mas não vai ser eu que vou ministrar o curso, então. Tá? Pode, deve. E eu estou muito feliz hoje de ver cada um de vocês aqui, né? Para mim tem sido uma grande bênção, um presente de Deus poder receber vocês aqui. E a gente está reunido como igreja, né? Nesse momento que a gente está em reforma. Muitas pessoas têm me perguntado quanto tempo que vai durar a reforma. Eu falei, olha, se tivesse dinheiro, um mês, né? Sem dinheiro, só Deus sabe, né? Só que o que a gente tem falado, e muito, e isso é uma máxima nas nossas vidas, que o problema do reino nunca foi dinheiro. O problema do reino nunca foi dinheiro, nunca. A gente vê como Deus abençoa e age, porque quando a gente se mobiliza em torno de algo, a gente vê a igreja agindo, a gente vê a igreja trabalhando e Deus prosperando. Um fazendo uma rifa, outro fazendo outra rifa, outro fazendo uma feijoada. Então eu tenho certeza que não só a gente vai conseguir fazer isso num tempo bom, para a gente poder se reunir novamente na nossa igreja, mas ter um ambiente mais bonito, mais agradável, mais amplo, para a gente receber cada vez mais pessoas, para a gente poder ter mais espaço para convivência, para comunhão e para poder passar mais tempo junto. Já são 11h15, mas eu queria pedir para vocês um pouquinho de paciência para não querer sair correndo, porque eu sei que Deus tem uma palavra para as nossas vidas no dia de hoje. E eu queria que vocês me respondessem, o que a gente comemora hoje? O quê? Hoje é o dia da? Hoje é o dia da Páscoa, da ressurreição de Cristo. Então, é o dia mais importante, hoje, né? É um dos dias mais importantes no calendário da igreja. É um dia que a gente não tem só que lembrar, mas a gente precisa celebrar. E a nossa disposição de mente e coração, ela tem que ser total em reverência a esse dia, que é o dia do domingo da Páscoa, o domingo da ressurreição. Há quase 2000 anos atrás, aconteceu um dos eventos mais de 2000 anos atrás, né? Aconteceu o evento mais importante. Não, vou fazer uma correção aqui, talvez o André possa me ajudar. Mas acho que ano que foi o calendário cristão ele começa no ano 5 depois de Cristo. 5. Jesus tinha 33 anos quando foi crucificado. Então, 2000 anos da ressurreição de Cristo vai dar lá por volta de 2038. Por isso que a gente diz quase 2000 anos atrás. Tá, quase 2000 anos atrás, aconteceu um evento que mudou completamente a história da humanidade. E não só a história da humanidade, mas também a história da vida de cada um de nós. E nos proporcionou algo que a gente vai falar sobre isso hoje aqui. Se a gente tivesse um pouquinho mais de tempo, ou se talvez fosse uma aula, eu ia querer saber de cada um, ia perguntar para algumas pessoas, qual a origem da Páscoa? Quando a Páscoa surgiu? Qual que é a origem da Páscoa? E certamente
eu ouviria aqui várias respostas, né? Mas se tem uma coisa que a Páscoa não tem a ver: coelho e chocolate. A Páscoa não tem nenhuma relação com coelho e chocolate. Nem coelho e nem chocolate. Se a gente fosse dar um tema para essa mensagem, certamente seria esse: nem coelho, nem chocolate. Do que trata a Páscoa, então? Antes de começar a falar a respeito da Páscoa, eu quero ler com vocês Mateus capítulo de número 28. Mateus capítulo de número 28. Que diz assim: depois do sábado, no primeiro dia da semana, bem cedo, Maria Madalena e outra Maria foram visitar o túmulo. Que dia que era? Que dia que era? Primeiro dia da semana, que dia que era? Domingo. De repente houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. Seu rosto brilhava como um relâmpago, e suas roupas eram brancas como a neve. Quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo e caíram desmaiados, como mortos. Então o anjo falou com as mulheres: não tenham medo, disse ele. Sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito que aconteceria. Venham, vejam onde seu corpo estava. Agora vão depressa e contem aos discípulos que ele ressuscitou e que vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Lembrem-se de que eu lhes disse. As mulheres saíram apressadas do túmulo e, assustadas, mas cheias de alegria, correram para transmitir aos discípulos a mensagem do anjo. No caminho, Jesus as encontrou e as cumprimentou. Elas correram para ele, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não tenham medo, vão e digam aos meus irmãos que se dirigem à Galileia e lá me verão. E a nossa igreja, ela foi fundada em outubro de 2008. E um dia eu estava numa aula e eu não gostava de dar aula, não gostava, achava que eu não tinha sido chamado para ensinar, não tinha sido chamado para dar aula. Eu adorava pregar, não sabia pregar, mas eu gostava. Até hoje eu não sei, mas eu gostava de pregar. Pregar para mim eu achava que era o meu chamado. E eu achava que ser pastor era pregar. E um dia eu estava numa aula, e o pastor Márcio Falcão, que era um dos nossos professores, um dos meus professores na época, num seminário, ele falou desse jeito. Ele falou assim: o pastor que não serve para ensinar, ele não serve para mais nada. Naquela hora eu tomei um choque. Porque para mim foi uma palavra assim muito dura, muito dura. Não contei nada para ninguém, não falei nada, mas aquilo ficou no meu coração, que eu precisava ensinar. E eu lembro que quando chegou próximo de abril, no início da igreja, em 2009, eu preparei um estudo. Na verdade, eu não preparei, porque eu nem tinha habilidade para isso, mas eu peguei um estudo. E o primeiro estudo que eu dei na igreja foi sobre a Páscoa. Primeiro estudo que eu dei na igreja. E eu lembro que foram algumas aulas ensinando sobre a Páscoa. E hoje, quando a gente fala da Páscoa, parece que é mais um feriado. Parece que é mais um dia para a gente descansar. Parece que é um dia que foi criado para a gente fazer qualquer outra coisa que não fosse estar em um estado
de completa humilhação e submissão ao Senhor e de reconhecimento do sacrifício que ele realizou na cruz do Calvário. A palavra do Senhor diz que a Páscoa ela não começa quando Cristo morreu na cruz. A Páscoa ela já existia no calendário da humanidade quando Cristo veio à Terra. A Páscoa ela é um feriado ou uma data que os judeus deveriam celebrar. A palavra do Senhor diz que quando Moisés Deus fala para Moisés ir até o Egito, o povo israelita estava escravizado no Egito, e Deus fala para Moisés que Moisés deveria ir até o Egito para libertar o povo de Israel. E ao chegar no Egito, para libertar o povo de Israel, eu tenho certeza que muitos de vocês, talvez poucas pessoas não conheçam a história, mas diz que lá no Egito o povo israelita estava escravizado e Deus envia Moisés para libertar o povo do Egito. Faraó não quer libertar o povo do Egito porque era uma mão de obra muito importante, uma mão de obra barata, que ajudou a construir muita coisa. Mas Deus tinha um propósito com aquela nação, com aquele povo que Deus havia chamado de seu. E Deus fala então para Moisés que vá até o Egito para libertar o povo. O faraó endurece o coração, Deus envia as 10 pragas. E a última praga do Egito, a palavra de Deus diz que era a morte dos primogênitos. Só que quando Deus determina que a praga do Egito viesse sobre a casa de todo o Egito, viria também sobre a nação de Israel. Porque aquele juízo era sobre todo o país do Egito. Só que aquilo não era uma punição para Israel, era uma libertação para o povo de Israel. E Deus fala para Moisés, fala assim: Moisés, você vai orientar os israelitas para que cada casa, cada família, pegue um cordeiro sem mancha, sem mácula, sem defeito, e sacrifique esse animal. Com o sangue desse animal vai ser passado nos umbrais das portas, e a carne desse animal deve ser comida pela família, junto com ervas, especiarias, pão ázimo, que é um pão sem fermento, porque aquilo aconteceria muito depressa, era algo muito rápido que Deus faria. Quando Deus anuncia, era algo que já estava muito próximo de acontecer. Então era uma ordem assim que era para já. Era como se Deus estivesse avisando que eles precisavam se preparar, porque era quinta-feira e sábado eles teriam que ir embora do Egito. Era o tempo de comunicar e eles já tinham que correr para se preparar para a Páscoa e fazer todo aquele preparativo. E ele falou assim: se a casa for grande, um cordeiro para casa. Se a casa for pequena, se a família for pequena, junte 2 casas, mais de uma casa, e celebre da mesma forma. E passe o sangue do animal morto nos umbrais da casa. Porque quando o anjo da morte vier sobre o Egito, a casa que tiver o sangue do cordeiro, a morte não entrará. E a Bíblia diz que eles fizeram exatamente como havia acontecido. Eles mataram os cordeiros, cozinharam os cordeiros, passaram o sangue nos umbrais das portas, entraram para dentro das suas casas e comeram aquele cordeiro. Ele falou assim: não é para sobrar nada, o que sobrar vocês queimem. E fizeram exatamente como Deus havia falado. Depois disso, aconteceu que durante 1h da madrugada, quando o anjo da morte passou pelo Egito, todos os primogênitos haviam morrido, inclusive o filho de Faraó. O primogênito de todo gado, o primogênito de todo animal, o primogênito de todos os egípcios,
todos os primogênitos haviam morrido naquela ocasião. Quando escutaram o choro das viúvas, quando escutaram o choro dos órfãos, quando escutaram o choro e desespero das pessoas, porque aquilo aconteceu de uma vez, eles sabiam que era hora de ir embora, eles saíram e foram embora. E eles foram para o deserto. O significado de Páscoa é passagem, Pesach, no hebraico, que é a passagem da morte para a vida. E agora os israelitas, eles foram libertos da escravidão para a liberdade. Jesus Cristo veio, ele assumiu uma forma humana, se fez servo, se esvaziou de si mesmo, se humilhou, e ele andou durante 30 anos sozinho, e durante 3 anos e meio com os seus discípulos, ensinando, pregando, realizando milagres, curando, durante 3 anos e meio, que foi o tempo que durou o ministério de Jesus. E durante todo esse tempo, Jesus falou muitas vezes para os discípulos que ele deveria ser morto. Fato esse que os discípulos não entendiam na sua plenitude. E um dia, Jesus reúne os discípulos, e era Páscoa, era a semana da Páscoa, a Páscoa aconteceria 2 dias depois. Ele reúne os discípulos e celebra junto com os discípulos uma ceia. E ele fala então para os seus discípulos assim: olha, vocês vão entrar na cidade, vocês vão na casa de um homem, naquela casa vocês vão entrar e vocês vão falar assim: olha, o meu Senhor quer celebrar a Páscoa aqui na sua casa. Vocês vão fazer exatamente como eles disseram, e deu as instruções aos discípulos, o que eles deveriam fazer, o que eles deveriam preparar, como eles deveriam realizar aquele evento. E os discípulos prepararam tudo exatamente como Jesus havia dito. Chegando lá no dia daquela ceia, daquela reunião, Jesus entra, uma mulher entra, unge os pés de Jesus, unge a cabeça de Jesus, chora. E a Bíblia diz assim que quando a mulher começa a ungir Jesus, os discípulos falam assim: o que essa mulher está fazendo? Gastando esse unguento caro, gastando esse perfume caro, caríssimo, a ponto de um dos discípulos, que era o tesoureiro da igreja, dizer assim: por que essa mulher está fazendo isso? Não era melhor essa mulher pegar esse nardo puro, esse unguento puro, vender e dar de comida aos pobres, do que gastar tudo isso nessa cerimônia, dessa forma, desperdiçando? E Jesus falou assim: é para a hora da minha morte que ela faz isso. E ele diz assim: vocês sabem que eu estou prestes a ser entregue à morte, o sacrifício. E aí a Bíblia diz que aqueles homens, então, eles não entendiam o que Jesus estava falando. Quando Pedro ouve Jesus falando: estou prestes a ser entregue à morte, Pedro fala assim: Senhor, isso não acontecerá. Porque se alguém quiser fazer alguma coisa contra o Senhor, vai ter que passar por cima de mim. Olha que bonito, altruísmo, devoção. Eu morreria muito antes do Senhor, daria a minha vida pelo Senhor. E muita gente acha que só Pedro falou aquilo, mas os outros discípulos repetiram a mesma coisa. E falaram assim: eu também. O outro falou: eu também. E cada um dos discípulos, repetidamente, todos disseram: eu morro pelo Senhor. E Jesus falou assim: antes que o galo cante, Pedro, você me negará 3 vezes. E ele falou assim: ferirão o pastor e as ovelhas serão dispersas. E naquele momento, Jesus celebrou a ceia, deu graças, partiu o pão, comeu e disse: isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Depois disso, ele tomou o cálice, deu graças e disse: este é o meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim.
E ele disse que esse sangue era o que purificava dos pecados. Depois disso, a palavra do Senhor diz que Judas, ele vai até os sacerdotes, vende Jesus, traz Jesus, Jesus é capturado e Jesus é levado então para o Gólgota. Naquele momento, começa-se então aquilo que é chamado de via sacra. Jesus é levado para um sinédrio, para um tribunal judaico, para que ele fosse julgado, mas ele não tinha do que ser acusado. Quando ele estava lá, muitas pessoas se negavam a acusar Jesus, e era impossível que Jesus fosse julgado, se não houvesse uma acusação formal contra ele. Até que 2 homens se dispuseram a acusar Jesus e disseram assim: esse homem, nós mesmos ouvimos ele falar que ele próprio destruiria o templo e reconstruiria em 3 dias. Não é isso uma blasfêmia? E de repente os homens começaram a dizer: olha, tu que dizes em tua defesa? Você realmente disse isso? Ele falou assim: tu dizes. E aí ele vai dizer em Mateus capítulo 26, na casa de Caifás, ele vai dizer assim: eles não puderam usar o depoimento de ninguém. Por fim apresentaram-se 2 homens que declararam: este homem diz, sou capaz de destruir o templo de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote se levantou e disse a Jesus: você não vai responder a essas acusações? O que você tem a dizer em sua defesa? Jesus, porém, permaneceu calado. O sumo sacerdote disse: exijo, em nome do Deus vivo, que nos diga se és o Cristo, Filho de Deus. Jesus respondeu: é como você diz, eu lhes digo que no futuro verão o Filho do Homem sentado à direita do Deus poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as vestes e disse: blasfêmia, necessidade temos de outras testemunhas. Todos ouviram a blasfêmia. Qual é o veredito? Culpado, responderam, ele merece. E naquele momento, ele já levou a primeira bofetada e começou a ser espancado ali. Jesus então é levado para diante de Pilatos, e diante de Pilatos, ele então é julgado. É perguntado: você é o rei dos judeus? E ele diz assim: não, tu dizes. E naquela situação, a Bíblia diz assim que havia uma cerimônia, na cerimônia da Páscoa, em que um criminoso, tradicionalmente, ele era solto. E foi levado diante daquela multidão para que Jesus fosse julgado, junto com ele Barrabás, para que um deles fosse solto. Eles escolheram soltar Barrabás e Jesus foi julgado como um criminoso. E aí perguntaram: qual é a condenação? Crucifica-o. Crucifica-o. Naquele momento, Jesus então é levado para a crucificação. Às vezes a gente olha para o evento da crucificação como se fosse um evento que Jesus ele é levado, preso e é pregado na cruz do madeiro. Mas a angústia que Jesus sofreu durante todo esse tempo, a Bíblia diz assim que antes mesmo da crucificação, Jesus já sofria a ansiedade, o desespero de saber que ele seria entregue à morte. E não só isso, ele levaria o peso do pecado de toda a humanidade. O peso do pecado de cada um de nós. Jesus naquele momento, ele estava completamente afastado de Deus. Porque o pecado, ele nos afasta de Deus. A Bíblia diz assim que a punição pelo pecado é um afastamento de Deus. A Bíblia diz assim: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Quando Jesus recebe o peso do pecado da humanidade, ele não está só sofrendo a condenação como um pecador, mas ele está sofrendo a punição de um pecador, que é estar afastado da graça de Deus.
Essa é a maior punição que uma pessoa pode receber. Não é a morte física apenas, mas é o estado de afastamento do próprio Deus. Essa é a pior punição que uma pessoa pode receber. A ponto de Jesus ainda no Getsemane orar e dizer: Deus, se possível for, afasta de mim esse cálice. No meio da sua angústia, no meio do seu sofrimento, a Bíblia diz assim que Jesus chorava e suava gotas de sangue. As suas veias dilaceraram a ponto do seu sangue transpirar por entre a sua pele. Tamanho era o sofrimento. Ninguém nunca viu uma pessoa transpirar sangue. Ninguém nunca viu. Mas a ciência diz que alguém em profunda angústia e desespero, em sofrimento, ela pode suar gotas de sangue. As suas veias foram dilaceradas antes mesmo da primeira chicotada. Agora Jesus não estava mais só apanhando, só sofrendo, só afastado de Deus. Agora Jesus estava sendo chicoteado. O chicote romano, ele era uma haste feita com couro de animal, na sua ponta, esferas de ferro, com ossos pontiagudos, que cada vez que aquele chicote era desferido, golpeado contra Jesus, abriam-se marcas profundas, a ponto de dar para ver dentro da carne dele. Cada vez que aqueles ossos entravam, rasgavam a carne de Jesus, e ele levou várias e várias e várias e várias chicotadas. O lugar por onde Jesus passava estava lavado de sangue. O mesmo sangue que Deus disse para a nação de Israel, que livraria o povo da morte, o sangue do Cordeiro, é o mesmo sangue que Jesus estava derramando na via sacra em destino à sua crucificação. Isaías, ao descrever quem era Jesus, ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus, o seu sangue que purifica o pecado, como ovelha muda, foi levada diante dos seus tosqueadores, não abriu a boca, foi sacrificado, foi morto. E esse Cordeiro, que é o Cordeiro que Deus diz assim, que aquele Cordeiro, ao qual aquela casa que tivesse o sangue do Cordeiro estaria livre da condenação e da morte, era o mesmo sangue que estava sendo derramada nas ruas de Jerusalém. E Jesus está indo carregando a sua cruz, em destino à sua crucificação, como o pior dos criminosos. Hoje a gente vê as notícias mais bárbaras, como nós vimos essa semana, o caso em Blumenau, que eu não vou repetir porque é uma coisa que a gente não deve nem dar ibope, devemos sim colocar isso como motivo de oração. Mas imediatamente as pessoas falaram assim, muitas pessoas, e eu vi minhas redes sociais sendo recheadas de discursos, dizendo assim: olha, tem que ter pena de morte, é nessas horas que deveria ter pena de morte, é nessas horas que a gente vê que a pena de morte é necessária, porque é um crime que realmente é algo digno de morte. Jesus está recebendo a punição de um crime digno de morte, sem nunca ter cometido um único pecado. E ele vai até a cruz. E ele é crucificado. Naquele momento da crucificação, a palavra de Deus diz que ao ser pregado na cruz do Calvário, Jesus então, ao dar o seu último suspiro, ele pronuncia uma frase, ele pronuncia uma palavra, que eu não sei se existe algum outro texto na Bíblia Sagrada que tenha essa palavra, que é tetelestai. Está consumado, está feito, está terminado, está consumado. E foi nessa hora
pregada na cruz do Calvário, que estavam o meu e o seu pecado. Tem um louvor cantado na história da igreja há muitos e muitos anos, que diz assim que os pecados que o levaram Cristo à cruz foram o meu e o seu pecado. Os pregos que pregaram Jesus na cruz e o martelo que martelava eram as nossas mãos. E Jesus agora está dizendo no Tetelestai. Naquele momento, a palavra de Deus diz que o véu que havia no trono, no santuário de Deus, no templo de Deus, que fazia separação entre o lugar santo e o lugar santo dos santos, havia se rompido de alto a baixo. E Deus dizendo que aquele sacrifício havia sido aceito. E agora, todo aquele que tivesse na sua vida a marca do sangue do Cordeiro, a morte e o inferno, já não teriam mais poder sobre ele. Porque o sangue do Cordeiro estavam sobre as nossas vidas. Jesus é tirado da cruz do Calvário, é sepultado. O desespero, a angústia e a aflição agora já não era mais de Cristo, mas da igreja. Os discípulos temeram, choraram, se desesperaram, porque Jesus havia sido morto. E eles já não tinham mais um pingo de esperança. Eles já não tinham mais nenhum tipo de esperança. Naquele momento, Jesus estava sendo sepultado. Os discípulos foram embora. Aquele sábado não era um sábado comum. Era um sábado de lamento. Um sábado de luto. Um sábado de desespero. Eles se reuniram não para celebrar, não para cultuar, mas para chorar. E eles não podiam nem mesmo ir visitar o túmulo de Jesus, porque era o sábado e eles, como judeus, deveriam guardar aquela data. No domingo, aquele evento se repetiu. Eles não tinham forças nem para sair do lugar onde estavam, para ir até o túmulo de Jesus. Tamanho era a angústia e o desespero daqueles discípulos. Mas aquelas mulheres, elas foram até o túmulo para embalsamar Jesus, para cuidar do corpo de Jesus. Os judeus, eles creram mais no que Jesus disse do que os próprios discípulos. O sumo sacerdote falou para o centurião, para o imperador: deixa colocar guardas à porta do sepulcro, para que não roubem o corpo dele e digam que ele ressuscitou. Porque isso para nós seria pior do que ele não ter morrido. Ele ressuscitar para nós é pior do que ele não ter morrido. E eles foram lá e colocaram guardas à porta do sepulcro. Naquele momento, domingo de manhã, um dia como hoje, não um dia chuvoso ou um dia nublado, mas um dia onde a luz resplandeceu. Na porta do sepulcro, a Bíblia diz assim que aqueles guardas viram a glória de Deus. Um anjo apareceu, a sua face era tão resplandecente, que a Bíblia vai dizer que a glória que aquele anjo resplandecia era como um relâmpago reluzendo. Tamanho era o brilho que aquele anjo demonstrava. As suas vestes mais brancas do que a alva. Ninguém nunca viu um branco tão branco como o branco das vestes daquele anjo. E de repente, aquele anjo
Aqueles homens, ao verem aquela glória, desmaiaram, caíram como mortos. E a pedra do sepulcro rolou. E Jesus ressuscitou. As mulheres, ao chegarem diante do túmulo de Jesus, ao verem a pedra removida, se desesperaram, disseram: roubaram o corpo do nosso Senhor. Ele sumiu. O anjo perguntou: por que procurar entre os mortos aquele que vivo está? Por que procurar entre os mortos aquele que vivo está? Ele não está mais aqui, mas ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E agora aquelas mulheres, ouvindo isso, puderam, ainda incrédulas, o anjo falou: entram e vejam o lugar onde ele estava. E ao entrarem lá, não havia outra coisa a não ser o pano que eles haviam enrolado Jesus, estava lá. A tradição diz que aquele pano estava dobrado. A tradição judaica diz que quando um homem ele comia, estava sentado à mesa, um criado jamais poderia tocar na mesa se aquele pano, o lenço dele estivesse dobrado. Porque aquilo significava que aquele homem não havia terminado, mas ele retornaria. Se aquele pano estivesse jogado, era um sinal de que aquele homem não voltaria mais para a mesa. Quando aquelas mulheres entraram e viram aquele pano dobrado, aquele lençol dobrado, era um sinal de que Jesus estava dizendo: eu voltarei. Agora, aquelas mulheres estão saindo, correndo, para falar, contar aquilo que elas haviam testemunhado. E Jesus, em sinal de graça, aparece para elas. E ao aparecer para elas, elas abraçam Jesus, beijam Jesus, adoram Jesus. E Jesus falou assim: vá, conte aos meus irmãos, eu estou indo para a Galileia, eu encontro eles lá. Só que Jesus havia dito que ia para a Galileia em Mateus capítulo 26, antes mesmo de terminar a ceia, ele disse: eu encontrarei vocês na Galileia. E quantas vezes a gente se desespera sem conseguir enxergar o que Deus está fazendo, o que Deus está realizando, sem crer nas promessas de Deus, porque simplesmente a gente não consegue ver. Aqueles homens não conseguiam ver que aquilo que Jesus estava falando, de fato aconteceria. E Jesus apareceu para aqueles homens. E é por isso que estamos aqui hoje. Porque ele morreu, mas também ressuscitou. Então, a Páscoa não se trata de ovo e chocolate, nem de coelho. E aqui eu não estou fazendo nenhum tipo de crítica ao chocolate, nada disso, a Páscoa, como ela é celebrada, mas nós devemos ter uma reverência total ao participar da Páscoa. Hoje, eu quero assumir um compromisso com a igreja. E gostaria que vocês assumissem esse compromisso comigo. Deus colocou um desejo no meu coração, para que no próximo ano nós possamos celebrar a Páscoa, não durante um domingo, mas durante os 3 dias. A sexta, o sábado e o domingo. Com cultos, com orações, com celebrações. E nós vamos terminar a Páscoa com uma ceia.
E esse momento vai ser para que todos os anos nós não venhamos perder o real sentido do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E a palavra de Jesus foi: não tenham medo, eu venci. Ele venceu a morte, ele venceu o inferno, ele venceu os impérios desse mundo, para que eu e você fôssemos salvos da morte, da condenação, e sobre as nossas vidas, que nós possamos ter o sangue de Cristo nas nossas vidas, e a morte, ela já não tem mais poder sobre nós, porque a palavra do Senhor diz assim, que mesmo aqueles que morrerem em Cristo, eles viverão para a eternidade. Que essa palavra fale mais aos vossos corações. Amém? Deus abençoe.